Aí. Pessoal, vamos lá? Senão eu não vou fazer sorteio, não. Ele aqui. Vamos então. Cortar lá. O que cortou? Tá deixando a posição da show aí. Pode ser BIOS também, né? Geralmente é. Aí. Então, dando continuidade, nós temos outro método, que é o ST, que é, aliás, eu falei do ST, né? Eu uso o TCP Connect. O SU é o método para determinar qual porta DP está aberta e em qual host. Então você vai saber qual porta está aberta, de qual host que essa porta está aberta. Você vai também receber mensagem CMP de porta não unreachable, ou seja, não foi alcançado. Então provavelmente essa porta está fechada. Caso contrário, ela vai estar aberta. A Microsoft ignorou essa sugestão da RFC, o que tornou a varredura das máquinas muito mais rápida. Então, graças a Deus, ela não gosta de seguir alguns padrões, ela tem os padrões dela, e por causa disso, fica mais fácil de reconhecer, né, graças a essa RFC aqui, por esse UDP. Temos outros métodos que é o SX, SF e o SN. O self-in, né, são alguns firewalls e filtros detectam pacotes sim nas portas restritas. Então, nas portas restritas eles detectam. Só que é necessário utilizar métodos avançados para atravessar esses softwares. Se você quiser transpor aí, vai precisar de algumas técnicas mais avançadas do que simplesmente utilizar o Nmap. FIN, né? Portas fechadas vão enviar o pacote RST. XMUS3, as portas fechadas vão enviar também um pacote RST, só que a resposta vai ser por pacotes FIN. E por fim, o null vão enviar a resposta FIN quando estiver aberto. E esses três padrões estão listados no RFC só. RFC é Request for Comment, são documentos internacionais que o pessoal coloca lá como são os padrões de resposta aceitos. Por que o pessoal segue esse padrão? Por exemplo, você vai fazer um teste utilizando um monitor de rede, uns ABICs, né, imagens. Esses monitores de rede, eles fazem pings e fazem alguns testes de conexão e de acordo com essa resposta ele vai falar se o servidor está up, está down, se aquele serviço está ativo ou não. E para que fique fácil, fica a maneira fácil para todo mundo fazer uma coisa só no padrão, é que nem linguagem de programação, você não tem um padrão para toda linguagem. Se você não escrever naquele padrão, não vai funcionar. Então, faz-se no padrão para que as respostas e se utilize monitoramento de redes para facilitar a vida do pessoal que desenvolve. Tem o "-t", esse "-t" já é um parâmetro que vai dizer qual a prioridade de varredura. Tem a Paranoid, que é muito lento na espera de prévia detecção de DS. Então, não quero ser detectado. Então, eu uso essa "-t" com "-t0, ele vai fazer lentamente, como se fossem requisições normais do sistema. Lembra que tinha aquele lá que aparecia uma bomba de requisição? Se ele fizer aquilo, ele desce e fala, tem alguma coisa errada. Se você mandar requisições normais, devagar, lentamente, você vai ter respostas lentas e os seus servidores não vão estar achando que estão sendo invadidos ou tentando ser escaneados e não são categorizados como tentativa de invasão. O Snake é similar a ele, só que espera somente 15 segundos para cada um. O de cima são 5 minutos, o de baixo já diminuiu para 15 segundos. Polite facilita a carga na rede. Então, ele faz a série de testes, espera no mínimo 0,4 segundos. São testes mais em conhecimento de todos. Vou usar isso aqui, pode ser que se detecte já, só que aí você sabe que não vai sobrecarregar a rede. Né? Se o IDS falar, não, o IDS pode ignorar. A máquina do Alcyon pode fazer esse teste, ele está simplesmente fazendo uma varredura naquela rede, vai entender assim. Tem a normal, que é o padrão normal que ele já consegue fazer, mas também não sobrecarrega, ele executa tão rápido possível. Ele manda um bombardeio, só que no modo normal, para que a rede não fique dando flood, que a gente chama, não fique fludando a rede. Aggressive, que é o Take4, modo que adiciona um timeout de 5 minutos por host. Ele nunca espera mais que 1,25 segundos para testar essas respostas.
Ele manda e não mais que 1.25. E o insano é somente adequado para redes muito rápidas, senão você pode causar um congestionamento. Tá? Você vai mandar tanta requisição e a rede vai se tornar congestionada. É como se fosse aquele pacotão bombardeando lá e a uma hora não vai conseguir mais responder. Então vamos um pouquinho para a prática, para demonstrar para vocês como é que é feito, explicando como é cada um. Eu coloquei um IP genérico aí, um IP que eu uso numa série de cursos que eu ministro, que é do servidor, e a gente vai. Eu vou tentar aumentar aqui o máximo possível. Se eu achar o mouse. Cadê meu mouse? Achei. Aqui. Dá para enxergar ele? Então, nmap menos st 68.200.1 e ele vai fazer o teste SP 192.168.200. Falta só saber qual IP, né? Vou facilitar um bocado. Vamos esperar a resposta dele aqui. Estou vendo aqui a configuração, pessoal, da placa. Para avaliar, né, tem que sempre dar um probleminha na placa de rede.
configurou o teclado. Deixa eu só reiniciar o servidor aqui rapidamente. Eu acho que vai estar resolvido o nosso problema de GP. Pessoal, vocês estão tendo alguma dúvida? Está tranquilo? Está bom assim no ritmo? Vamos ver se eu consigo agora aqui em galera. Então, o sorteio que você vai fazer vai ser em cima do sistema, então, né? Ah, tá. Beleza. Pronto, pessoal, consegui resolver nosso probleminha aqui. Só um probleminha de configuração da placa que eu não tinha colocado o IP aqui do roteador. Então, eu fiz um nmap-st e ele trouxe a seguinte resposta. Ó. Olha as portas que nós temos abertas. 22, 23, 25 e do lado ele já traz qual que é o serviço que está rodando. Facilitar, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, tem o Squid que está fechado ali, ó, uma SQL está aberta. Então ele já trouxe algumas informações para a gente. Então, se está dizendo ali Open ou Filtered, aberta e aceitando conexões ou filtrada pelo firewall. Se tivesse closed, a porta estaria fechada ou filtrada pelo nosso firewall. Então, se a gente usasse procurando pela conexão, lembra? Varreduras pela conexão, que era o SF, que está aí? A gente utiliza o mesmo comando, só que agora em vez de T, a gente utiliza o F. Observem que no Linux é case sensitive, ou seja, se for minúsculo, o S minúsculo, se for F, tem que ser o F maiúsculo nesse caso. Tá, ó. Se utilizasse o S maiúsculo, pode ser outro parâmetro ou simplesmente não existir, ele não aceita. Então, letras maiúsculas e minúsculas são diferenciadas no sistema Linux. Na Microsoft, o Windows ele já diferencia. Se escrever duas pastas, Alt1 do minúsculo e Alt1 com a maiúsculo, ele vai entender que é a mesma pasta. No Linux não, já são duas pastas diferentes. E daí vai falar, ó, olha o reporte que ele trouxe. Ele vai explorar aquela RFC 792 que eu falei para vocês, com um pacote vai estar marcado o quê? Aquela flag fim.
Então, a resposta tem que ser com a PGRST. Ele foi lá e mandou, ó, MAC address, Apple, host up, ó, host está de pé. Então ele falou que meu host está levantado. Todas as portas, todas as 1000 portas permeadas estão open ou filtered. Ou seja, são abertas ou filtradas pelo firewall, de acordo com o que está aqui, ó. Todas as portas que foram verificadas. E se eu usar agora o S e o A, por exemplo, eu quero mapear as regras de firewall. Esse é o intuito quando a gente usa o SA. A gente vai identificar o firewall. Olha lá. Ele me trouxe a resposta dizendo que o firewall não está filtrando nenhuma dessas portas. Elas estão unfiltered, que segundo a de baixo, a porta não está protegida. A porta está aberta, não tem nenhuma regra bloqueando aquela porta ali. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no servidor e eu vou dar uma de e vou parar o meu firewall. Peraí. E vou parar o meu firewall. Vou dar o stop nele aqui. Aí apareceu lá, ó, o firewall está desativado. Vamos descobrir o que ele pode trazer diferente para a gente. Eu vou digitar o comando aqui, estou com preguiça. Vamos fazer o primeiro, que é o ST, lembra? Olha lá, todos estão abertos. Todas as portas estão abertas. O SF agora. Open e Filter. Lembra que elas estavam filtradas? Elas só apareciam Open, agora só dizendo que elas estão filtradas. E o SA está dizendo aqui para a gente que todas elas estão ativas. Agora, se eu der start aqui, o file agora está ativo. Primeiro o S. Olha lá. Viram a diferença? Então, um caso ele mostrava que minhas portas estavam sendo filtradas, e no outro caso agora não há filtro nenhum. Então você consegue observar se a porta está realmente aberta ou se ela não está aberta, se ela está sendo filtrada ou se ela não tem filtro algum. Então o Nmap ele vai trazer, se a gente quisesse fazer aqui, por exemplo, vamos um pouquinho mais longe, vamos ver aqui na rede. Vamos procurar aqui no nosso servidor, olha lá, roteador, TP-Link que a gente achou, lembra? Ele está falando para mim, ó, que nós temos 3 portas abertas, uma TCP altíssima 49152 que a gente não sabe, ele não sabe dizer qual que é, porque está fora daquele padrão. Temos a porta HTTP 80, então significa que eu tenho acesso à porta 80? Significa, vamos ver? Olha lá, está me pedindo usuário e senha. Então eu estou conseguindo fazer a conexão pela porta 80, que é o roteador. Só para teste, né? Por acaso está até a senha padrão, né? Senão vou puxar a tua orelha. Cadê o Rogério? Já fugiu, né? Nessa hora foge, né? O administrador da rede. Então a gente consegue ter acesso à porta 80, é uma das portas que estão abertas. A gente viu, como eu falei lá, TP-Link.
naquela hora que a gente fez o mapeamento. Deixa eu ver lá. Então você consegue, já fala que eu já cliquei no file para perturbar ele. Então você consegue ter acesso o quê? A saber quais serviços estão rodando. Ele falou para mim, uma HTTP 80, eu fui lá, confirmei, realmente a porta 80 está sendo usada no Vue Web. Por acaso eu digitei a senha padrão e entrou. Eu não fiz nada demais, não quebrei senha nenhuma, só chutei a senha que ele tinha deixado a padrão. Vamos fazer agora um SA aqui. É o SA o segundo? A gente está fazendo aqui SE. Acho que é o senhor. É só esse aqui, ó, senhor. Esse aqui, ó. Ah, é? Administrador de... Ah, não, foi Adivinha, sábado. adivinha, foi sábado. Esse era de mim. Eu só coloquei esse aí no roteador, não configurei. Só plugou direto, né? Só? Tá certo. E aqui, ó, ele fala, o host pode estar down, mas Era só isso. lockout pings. Geralmente, o firewall desses roteadores, eles bloqueiam o ping de notebook, de IPs internos. Eles fazem bloqueio. Para evitar que o cara chega lá e tenta ficar dando ping e a resposta do servidor diminuir. Então foi isso que aconteceu, ó. Não tá, parece que está bloqueando. Então significa que a porta está ativa, o serviço está ativo, mas está tendo bloqueio. Outro é o SM. Vamos ver o que ele vai trazer de informação para a gente. Ele foi lá mudar a configuração, quer ver? Tá nada lá no cantinho lá, ó. Ah, ninguém mete, tá tranquilo ali. Vou mudar a senha só para ele resetar depois. Olha lá. Me passou qual é o MAC address dele. Me passou que as portas estão open ou filtered, então provavelmente o firewall não está configurado. Vamos dar uma fuçada nele? Ele geralmente tem aqui, ó, firewall, legal. Olha lá. E aqui eu posso bloquear o ICMP. Tá vendo? Tá meio que de ver, né? Olha lá, habilitar filtro do ICMP. Você pode. Ah, já está aqui, ó. Não. Olha lá. Habilitar proteção contra o DOS. Está desabilitado. Então, se alguém está fazendo DOS, ele bloqueia. Mas com o padrão, geralmente eles bloqueiam o ping. Olha lá. Lembra que eu falei do TCP/SYN e SYNEC? Se vocês quiserem bloquear para a pessoa não descobrir com um simples Nmap ou com outras ferramentas, você pode bloquear também, ó, filtro TP. Então, se você mandar aquelas portas de requisição de 5.000 a 3.600 pacotes, ele vai fazer aquele bloqueio. Você pode colocar lá, ó, se chegar a 300 pacotes por segundo, já considere que é uma invasão. Se for menos de 300 pacotes por segundo, você não considera que é uma invasão. Então, é um teste normal. A gente pode fazer esse teste aqui, ó. Vamos habilitar. Habilitei, deixei tudo fechado, tá? Beleza, vamos agora aqui fazer o primeiro teste. Lá, open, e se ele me falou que ele está open, né? SF. Ele está tendo dificuldade, provavelmente está tendo um bloqueio, ele está tentando fechar a conexão, ele não está conseguindo ter resposta, já que a gente fez um bloqueio geral. Será que ele precisa ser reiniciado? Acho que não. Ah, não bloqueou nenhum até o momento. Está tentando, está brigando ali.
Ainda está atrás. Deixa eu ver se eu mandar aquele F-Ping. Ele está mandando um ping ali, vamos ver se ele vai. Se ele vai bloquear. Depois a gente pode ver aqui no log. Vai ficar. Vamos tentar aqui o SA agora. Ele está trazendo resposta, provavelmente pelo bloqueio, está dizendo que as portas não estão filtradas. O SN agora, vamos ver se a gente vai ter uma resposta. Ele provavelmente não vai trazer uma resposta para a gente. E está lá, emitindo um monte de coisa. Então, o nosso roteador, temos que ver se ele está aceitando ou não essas conexões que a gente está enviando para eles. Vou ver aqui rapidamente. Tem só saber onde é que é o log aqui. Alguém sabe? Histórico lá. É histórico? Aqui, ó. Observe que legal. Vocês viram que eu estou... O IP meu é 106, está vendo? Eu estou mandando um monte de pacote para ele e ele está respondendo com SYNAC, com aqueles pacotes RSC, tá? Que a gente está enviando. Então você consegue ter com log. Como eu falei, o log vai estar previsto, só que ele não vai estar achando, por enquanto, que a gente não mandou uma bomba de pacotes ainda. Ele não está achando que é um bloqueio. O que você está fazendo? Quando eu comecei a enviar, ele já bloqueou. Pode ver, a hora dele está errada, mas provavelmente foi aquela hora que eu tentei fazer uma tentativa de enviar um monte de pacote. Deixa eu ver aqui, filtro. Não. Isso aqui vai depender de cada. Cada um. Mas vamos lá para o... Então vocês viram a diferença que existia de um para o outro. Eu vou disponibilizar para vocês esses slides depois, tá? Se alguém quiser fazer algum teste. Só falo que tem que ser um Linux, tem que estar instalado. Pode ser um outro sistema, mas o Linux é melhor, pode estar instalado esse Nmap para fazer a instalação. Ou usar o Kali Linux também, que já vem com ele instalado. Eu comento com vocês depois. Senhores, eu acho que com essa prática aí, até para prolongar a hora de vocês, não é uma coisa muito corrida, eu vou abrir agora para... Estava aberto para pergunta o tempo todo, né, se alguém quisesse fazer. Mas eu vou abrir para questionamentos aí que tem agora sobre a ferramenta. Alguém tem uma dúvida, algum queira fazer algum tipo de questionamento sobre as técnicas, alguma coisa não ficou clara? Quando bloqueou lá no Firewall, tem algum serviço que eu vou poder deixar de fazer? Não. O bloqueio que você faz no Firewall é específico para esses tipos de requisições. Mas são para requisições quando se faz com grandes números. Ali que a gente faz, utilizando o Nmap, é como se fosse uma requisição HTTP. Ó, quero acessar seu site. Ele fala para mim, ó, está aberto. Entendeu? Eu te faço a ligação e só falo alô e desligo, por exemplo. Eu só quero saber se você está em casa. Entendeu? É como se fosse essa comparação. Então, vai bloquear algum serviço? Pode ser que sim. Pode ser que se você tivesse um monitor de redes, um computador lá, mais usável para fazer monitoramento, ele utiliza o ping para isso. Se você bloquear o ICMP, ele vai aparecer na sua tela, ó, o servidor está fora do ar. Só que ele está fora do ar, ele só não aceita o ping. Então tem que saber fazer exatamente. Agora, para
from home uso em casa, eu não vejo que vai atrapalhar algum serviço seu mesmo próprio da máquina, a não ser que você rode um serviço diferente. Tá? Esses firewalls geralmente podem bloquear até alguns jogos, mas os novos roteadorzinhos que tem esse firewall para desabilitar portas de jogos, eles já tem portas conhecidas, ou porta de algum serviço que você conhece. Então você pode fazer, se tiver um conhecimento maior, ir desbloqueando essas portas ali para, se for requisição desse computador para o roteador, libere. São as listas de exceções aqui que vão aparecer. Só um segundinho aqui. Vou mostrar. Aqui não tem por acaso, né? Deixa eu ver se vai ficar agora no meu terminal. Aí, ó. Vocês viram que estava bloqueado o ping? Vou deixar ele rodando de novo, tá? Vamos habilitar aqui tudo. Espera aí. Esses dois aqui no caso. Olha lá. A partir do momento que eu salvei, ele parou de pingar. Está lá no 337. Ele está mandando um monte de pacote de ping. Ele só está mostrando para mim quais que estão retornando. Porque eu mandei ele mandar um monte, né? Se eu desabilitar e dar um salvar, ele vai voltar a fazer o ping. Então você vai fazendo esses bloqueios aí, em geral, para ter a resposta. Né? Até os outros serviços aqui devem ter voltado já. Olha lá. Ele liberou e conseguiu me trazer a resposta. Né? Está aberto ou não. Se ele não te trouxer a resposta, ele vai dizer que está bloqueado, simplesmente não vai fazer nada. Então vai depender da configuração da linha de comando que você está utilizando. Como eu falei, utilizem sempre, né, MAN, que é o manual, Nmap, e aqui você vai ter um monte de descrições dele, tá? Quem tiver interessado, ó, como vai usar, ó, "-a", "-t4". Então se você utilizar esse comando aqui, que tem um comando até de teste deles, deixa eu até ver aqui mais algum. Ele vai mostrar sobre detalhes do servidor. Aqui, ó. Usando o próprio servidor do Nmap, que eles deixam aberto para teste. Só para finalizar aí. Então ele está rodando aqui e vai descobrir informações do servidor, qual é o nome, qual é a versão do Linux, e algumas portas, se estão abertas ou se não estão abertas. Vamos ver. Peraí. Está desabilitado. Às vezes demora um pouquinho, porque a gente está usando a internet, demorar para o servidor fazer a requisição, e ele demora um pouco mais, já que eu pedi uma gama muito alta aí de respostas. Eu vou parar aqui também, já deu para ver o ping. Enquanto isso, mais alguém tem alguma dúvida? Quando ele vai mostrando ali para a gente? Alguém mais tem um questionamento? Sugestão? Choro, lamentação, dívida? Não? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês antes o site Portal TIC. Portal TIC é esse site aí, é um site que eu mantenho, já tem algum tempo. A gente tem várias pessoas que ajudam a contribuir, quem puder entrar lá e curtir meu site lá no Facebook, né? A gente vai no boca a boca lá, já tem 3.120 pessoas que eu vou só pedindo, divulgando em palestras, peço para ajudar a divulgar o site, clicar em curtir, compartilhar o que eu compartilho lá no site. Então tem várias notícias novas que saem de novo no mercado, de tecnologia, entre segurança e afins aqui. E o que a gente vai fazer o sorteio aqui é exatamente o Virtual Learning Center, que é o centro de cursos virtuais, que eu estou abrindo alguns cursos, tá? Que a princípio alguns vão ser pagos, outros não, gratuitos, só que só sobre sorteio. Então você demanda, eu faço sorteio no Facebook, faço sorteio em palestras que eu crio uma turma, fecho e mando. A gente vai fazer os nomes aqui, o professor vai utilizar o computador ali para fazer o sorteio. E enquanto isso, eu vou deixar até aqui os meus contatos para quem quiser copiá-los.
Aí tirar a foto com QR Code, vai usar aí, né, professor? Se você quer mostrar ao vivo, né? Foi lá, Melhor. velho. Hã? Fala com o Sidão. Aí quem fizer o cadastro lá no Portal TIC, você entra no portaltic.com, se registra, aí depois que se registrar, entra na área de downloads, e aí eu vou disponibilizar essa palestra para vocês fazerem o download da palestra.